Oi, gente! Pra quem não me conhece, eu sou Isabelle Piso e no vídeo de hoje, continuando com o assunto de cores aqui no canal, vamos falar do efeito 3D criado apenas com cores. Sim, é muito possível, é muito utilizado por aí e hoje eu vou te mostrar como usar e o porquê que ele funciona. Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre cores, curiosidades, usos, aplicações, teorias, etc., eu convido você aqui embaixo a inscrever-se no canal, que vai estar me ajudando demais. Então vamos lá para esse vídeo, começando falando sobre o que é o 3D. Ele é o uso de 3 dimensões, ou seja, falamos de altura, de largura e de profundidade. Quando a gente está em um meio 2D, ou seja, temos apenas largura e altura, como é o caso, por exemplo, dessa blusa, ou de um desenho, nós temos apenas 2 dimensões, nós precisamos de efeitos, tanto em linhas quanto em cores e outras coisas, para criar uma noção de profundidade. Ela não necessariamente existe, mas ela é feita como efeito de ilusão de ótica. Então, as cores elas são um elemento para poder criar esse modo 3D, essa aparência de 3D, mas não existe somente elas. Mas com as cores a gente já consegue fazer muita coisa. E como que ela vai funcionar? Você precisa de 3 elementos de cores, mas 2 são muito importantes, que é o efeito de luz e o efeito de sombra, tão famoso por aí. O que é necessariamente essas duas, de uma forma fácil de você entender? A luz, ela é uma cor. Se você já viu o vídeo sobre valor, o que é valor na dimensão da cor, vai ficar fácil de entender. Mas se você não viu, luz ou a cor mais luminosa é justamente aquela que está mais próxima do branco, ou seja, uma cor mais iluminada, mais brilhante, mais clara, enquanto o contrário, que a sombra é uma cor mais escura, mais perto do preto, que ela é justamente uma cor menos iluminada, menos brilhante. Isso daí é chamado de escala de valor, ou escala de luminosidade, ou escala de brilho, e é um dos conceitos de dimensão da cor. Ele pode ser usado para qualquer cor, incluindo preto e branco, que aí vai ser a escala de cinza. E como que vai funcionar essa questão do brilho e da sombra, né, da luz e sombra? Você pode conseguir de várias maneiras diferentes. Quanto mais cor você colocar, mais forte esse efeito vai ficar. Mas 3 cores são fundamentais para você usar isso. Você precisa de uma que seja brilhante, ou seja, que seja a luz, outra que seja o meio tom, que seja o meio termo entre a luz e a sombra, que é justamente essa daqui. Com essas 3 cores, você já consegue esse efeito de 3D muito fácil. Aqui nós vemos, por exemplo, um círculo de uma cor única, que é esse cinza, e dá para ver a diferença de percepção que a gente tem em questão de profundidade entre esse daqui com as várias cores e este daqui. Aqui a gente consegue claramente ver 2 direções, que é a altura e a largura, e aqui a gente já consegue entender a profundidade, mesmo que ela não exista. E como que a gente vai fazer então essa escolha de cores? Você precisa de uma luz que seja uma cor mais clara, mais próxima do branco. O meio tom, que seria o meio termo, e uma cor escura de sombra. Aqui eu coloquei alguns exemplos voltados para tons de pele, que é o que mais me perguntam quando eu falo sobre desenho, sobre coloração de desenho, que é justamente como colorir a pele para dar um efeito de 3D um pouco mais realista na pele. Aqui eu tenho alguns exemplos, se você quiser pausa o vídeo, copia essa imagem porque ela é muito útil, com as 3 cores. A primeira seria mais clara, de luz, a segunda seria o meio tom e a terceira que seria a sombra. E como que a gente vai justamente escolher quais cores combinar? O primeiro efeito mais fácil, mais tranquilo de entender é o monocromático, que é quando a gente vai variar justamente o croma, que também tem vídeo sobre isso, que é mais um dos conceitos de dimensão da cor. Então, quando a gente varia apenas aqui no monocromático, as cores mais próximas do preto são aquelas que a gente vai usar como sombra, e as mais próximas do branco como luz. E, a gente pega alguma aqui do meio, que seria o meio termo entre elas. Agora, se você quer alguma coisa assim mais interessante, um efeito de cores, você pode misturar com outras cores, sim, não precisa ser apenas do mesmo croma. E uma dica muito boa para poder usar
Além da escala de valor, lembre sempre que a luz ela sempre está perto do branco, enquanto a cor escura, a cor de sombra, sempre vai estar mais próxima aqui do preto. Mas você pode variar também entre cores frias e cores quentes. As cores quentes, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, ela vai ser uma cor mais puxada para a luz, enquanto as cores frias são cores mais puxadas para a sombra. Então, um efeito interessante, por exemplo, seria misturar na sombra um amarelo, quer dizer, na luz, um amarelo, criar um meio termo entre eles e a sombra usar um azul mais próximo aqui do preto. E aí você cria um meio termo entre eles a partir da mistura, você consegue um efeito 3D bem interessante. Tudo depende de contexto. Então, por exemplo, se você está falando de pele, você já tem algumas cores básicas que você tem que usar. Então, tome cuidado com isso, certo? Alguns lugares que a gente consegue usar bastante esse efeito é na pixel art, que é justamente quando a gente tem o pixel, que é esse quadradinho aqui, com uma cor única, e aí você não pode ficar misturando tanto. Você consegue usar facilmente esse efeito do 3D a partir de 3 cores, como vocês podem ver nessa galinha do Stardew Valley. Aqui a gente tem a cor mais escura, que é a de sombra, aqui a gente tem o meio termo e aqui a gente tem a luz. Aí temos, né, uma outra cor aqui pro contorno, outra cor aqui, outra cor aqui, outra cor aqui, mas quando você quer um detalhamento um pouquinho maior nesse efeito de 3D, você usa essas 3 cores. É isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembrando que os links para essa pesquisa estão todos aqui na descrição, junto com o meu Instagram, que é @isa.piso, e também uma playlist com todos os vídeos sobre cores aqui do canal. Eu espero que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.